Foi efetivada a penhora na execução quando já era possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. E agora, como que se resolve isso? Seja muito bem-vindo à nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 50, de um total de 365. 50 lições práticas já apresentadas neste canal, e eu tenho um compromisso com você de que cada dia do ano de 2023 eu vou postar um áudio com conteúdo jurídico voltado à defesa do executado em juízo ou práticas jurídicas para obter sucesso no processo de conhecimento, para vencer o processo de conhecimento. Hoje o assunto é execução, hoje o assunto é prescrição intercorrente, um grande tema de defesa, justamente em razão da Lei 14.195, que alterou o regime da prescrição entre particulares, modificando o artigo 921 do Código de Processo Civil. Temos aqui muitas novidades, temos aqui muitas oportunidades de extinguir execuções que estão em andamento, justamente em razão da prescrição intercorrente. Então é um grande tema de defesa para o executado e é um grande tema de atuação para você que está no mercado jurídico, que exerce a prática, que advoga, porque muitas execuções que tramitam no sistema jurídico brasileiro ao longo dos 91 tribunais, muitas dessas execuções podem ser extintas por prescrição intercorrente a partir desse novo entendimento que modificou o artigo 921. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a prescrição intercorrente. A Lei 14.195 alterou o artigo 921 e alterou esse artigo de uma maneira radical, incorporando na execução entre particulares o mesmo regime de prescrição que já estava disciplinado nas execuções fiscais. Artigo 40 da Lei da Execução Fiscal já tratava de prescrição intercorrente nesse tipo de execução, e esse mecanismo de prescrição foi agora inserido também na execução entre particulares, na execução por título extra ou judicial, execução por quantia certa. Bom, o que é imprescindível você ter de conhecimento sobre esse assunto? O primeiro ponto aqui é que a prescrição intercorrente é um fenômeno exclusivo do processo de execução. O processo de execução iniciou-se e ao longo do processo é necessário surgir uma situação de crise, e essa situação de crise pode deflagrar a prescrição intercorrente. Que situação de crise é essa que tem que ocorrer ao longo da ação de execução para que se possa analisar a prescrição intercorrente? O artigo 921 do CPC diz que a prescrição intercorrente pode incidir em duas situações: quando não for localizado o executado, ou seja, se estamos diante de uma ação de execução autônoma, título extrajudicial, há uma tentativa frustrada de citação do executado, ou se estamos num cumprimento de sentença, há uma intimação frustrada desse devedor, desse executado, para efetuar o pagamento voluntário da dívida. Essa é a primeira situação, não localizar o executado. E a segunda situação, essa mais comum, não localizar bens penhoráveis. Bom, o Código diz que a partir do momento em que ocorre uma dessas situações, a primeira delas, o exequente tem que ser intimado da primeira tentativa frustrada, ou de localização do executado, ou de penhora de bens. E agora? Bom, a partir do momento em que ele é intimado, isso dá início ao prazo da prescrição intercorrente, conforme agora previsto no parágrafo 4º do 921. O termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. A partir do momento em que esse exequente é intimado da tentativa frustrada, operou-se também um segundo efeito, que é a própria suspensão da execução. E isso está no parágrafo 1º do artigo 921. Lá está dito assim:
na hipótese do inciso 3, ou seja, não localização do executado ou de bens à penhora. Aí o 921, parágrafo 1º, diz assim: nessa hipótese, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Esse artigo diz que a partir do momento em que o exequente é intimado da tentativa frustrada de localização do devedor ou de penhora, o termo inicial da prescrição intercorrente inicia, deflagra. No entanto, o processo de execução também está suspenso. E enquanto o processo de execução permanecer suspenso, o início do prazo da prescrição intercorrente também está suspenso, também está congelado. Bom, então, se o processo está suspenso e o início do prazo da prescrição intercorrente também, quando que começa efetivamente a contar o prazo da prescrição intercorrente? E aí, de duas situações, uma. Esse prazo de suspensão, ele vai durar até 1 ano. E aí, decorre 1 ano e o exequente permanece inerte. A partir do momento em que o exequente permaneceu inerte e decorreu 1 ano da suspensão, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Agora, se iniciou o prazo da suspensão do processo e também suspensão do início do termo do prazo de prescrição, mas o exequente impulsiona o processo, o exequente manifesta na execução, a partir do momento em que ele manifesta, aquela suspensão do processo que existia é levantada, o processo volta a tramitar, e se o processo volta a tramitar, volta também a correr o prazo, inicia o prazo da prescrição intercorrente. Então, dessas duas situações, a primeira que acontecer vai deflagrar o prazo da prescrição intercorrente. E agora vem a segunda novidade. A partir do momento em que iniciou o prazo da prescrição intercorrente, essa prescrição intercorrente só será interrompida com a efetiva localização do devedor ou com a efetiva penhora realizada. Tem que ter o termo ou auto de penhora para interromper o prazo da prescrição intercorrente e, portanto, evitar a extinção da execução por essa causa, a prescrição. Duas observações importantes. Qual é o prazo da prescrição intercorrente? O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição da pretensão, súmula 150 do STF. Você tem que verificar qual é a origem do título executivo e qual é o prazo desse título. Esse prazo desse título é o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Segunda observação. A efetiva penhora interrompe o prazo da prescrição intercorrente. Mas e se acontecer a seguinte situação? O processo não está mais suspenso diante da primeira tentativa de penhora, houve uma provocação por parte do exequente e, portanto, começou a contar o prazo da prescrição intercorrente, ou decorreu 1 ano do prazo de suspensão. O importante iniciou o prazo da prescrição intercorrente. E esse prazo, ele chegou até o seu termo final sem que o juiz reconhecesse a prescrição no processo. O executado não apresentou essa matéria de defesa, o juiz não percebeu, não decretou de ofício a prescrição intercorrente, ou seja, já era possível ter sido extinto, mas não foi. E, diante disso, o exequente consegue uma efetiva penhora no processo. Essa efetiva penhora no processo, tardia, pós-prazo da prescrição intercorrente, mas sem que essa prescrição tenha sido reconhecida no processo, ela também interrompe o prazo da prescrição e agora o processo tramita normalmente, já que tem um bem garantindo o pagamento da dívida e esse processo vai seguir para avaliação e expropriação. Essa penhora tardia, supre o efeito da falta do reconhecimento da prescrição por parte do juiz? A minha resposta é não, absolutamente não. O executado ele poderia ter apresentado uma petição antes por uma simples exceção de pré-executividade para apontar ali a incidência da prescrição intercorrente. Se ele não fez isso e a prescrição avançou, o processo de execução avançou e foi efetivamente feita uma penhora, essa penhora não tem o condão agora de retroagir e de evitar que o processo seja extinto pela prescrição. Em outras palavras, caberá, mesmo diante da penhora realizada, que o juiz reconheça a prescrição de ofício ou que o próprio executado aponte o vício, a prescrição intercorrente, o juiz reconheça a prescrição no caso concreto e extingua o processo de execução
pela prescrição intercorrente. Não obstante, a penhora realizada a tardio, posteriormente ao prazo da prescrição intercorrente. Então, não vai ter o efeito aqui de evitar a extinção do processo de execução, a realização de uma penhora tardia. Ok? O que vai acontecer aqui, o juiz vai reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento do executado, extingue a execução, não cabe fixação de honorários sucumbenciais nessa hipótese, porque a causa da extinção foi a prescrição intercorrente, e o parágrafo 5º do artigo 921 diz que não se arbitra honorários sucumbenciais quando se reconhece a prescrição intercorrente. E, claro, o juiz vai determinar o levantamento da penhora, já que o processo vai ser extinto, a penhora vai ser agora levantada, liberada e o bem volta para a esfera de disponibilidade, de posse, de propriedade do executado. Ok? Essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Espero que você tenha entendido essa importante matéria de defesa do executado. Nos vemos na próxima. Grande abraço a todos.